Começou. Deixa eu esperar um pouquinho. Bem, então, bom dia a todos. Nós estamos aqui presentes para a apresentação da defesa de TCC2 do aluno André Lucas Souza Pinto. Gostaria de agradecer aos membros da banca, o professor Hazer Anton Miser Rojas Montanho e ao professor John Lennon Cardoso Gardengue, e também aos demais membros, a plateia, né, que está presente aqui. Temos alguns membros da plateia. Agradeço a presença de todos. Então, vamos dar início à defesa do André. André, você tem 20 minutos para fazer sua apresentação. Depois a gente abre um espaço para a banca, para a arguição. Em seguida, a gente delibera e voltamos aqui com a menção e o que aconteceu na deliberação. Então, nesse momento, você tem 20 minutos. Passo a palavra para você. Pode começar, André. Ok. Primeiramente, bom dia ao meu coordenador Bruno Ribas, bom dia à banca John Lennon e Hazer, bom dia aos convidados. Eu me chamo André Lucas e vou estar apresentando agora meu TCC2, resolvendo fórmulas de Horn mista com algoritmo de O de 2 elevado a meio n. Nessa apresentação eu vou estar explicando como funciona o resolvedor SAT que a gente implementou. Eu vou dar exemplos passo a passo de como funciona o algoritmo e vou apresentar uma breve conclusão do que foi feito durante o trabalho. Certo. Então, o algoritmo que a gente desenvolveu, ele foi baseado num artigo de Porter e Speckmeier, de 2007. Como o nome sugere, ele vai resolver fórmulas de Horn mista por método SAT. E antes de eu começar a explicar o algoritmo em si, eu gostaria de explicar o que é SAT, o que é uma fórmula de Horn mista e assim por diante. Certo. Uma fórmula de Horn mista, ela é uma fórmula composta por uma parte Horn e uma parte 2FNC, que eu vou explicar também ao longo da apresentação. No slide, a gente tem um exemplo genérico, mostrando que uma FHM, ou forma Horn mista, ela é igual a uma conjunção de H e P, onde a H é a nossa parte Horn e P é a nossa parte 2FNC monótona positiva. E o que é SAT? SAT, ou satisfatibilidade booleana, é um problema que, dada uma expressão lógica com variáveis booleanas, ele decide se existe ou não alguma valoração de variáveis de modo a tornar a expressão verdadeira. Então, o que é uma FNC? Uma FNC, ou a forma normal conjuntiva, ela é uma fórmula que contém conjunções de cláusulas disjuntivas, ou, em outras palavras, são ex-de-ous. No slide, a gente tem um exemplo de uma FNC com 3 cláusulas, onde a primeira cláusula seria P ou Q ou não R, a nossa segunda cláusula é P ou não Q, e a nossa terceira cláusula é não Q ou R ou S. Então, tendo explicado a FNC, a gente pode entender um pouco melhor o que é a fórmula de Horn. A fórmula de Horn, ela é uma fórmula dentro da FNC com uma peculiaridade a mais. Então, as fórmulas de Horn, elas são um subconjunto dentro da FNC. Essa peculiaridade a mais que a fórmula de Horn tem, ela seria possuir, no máximo, um literal positivo, que ele vai ser chamado de cabeça da cláusula, e n literais negativos por cláusula. No slide, a gente tem um exemplo de fórmula de Horn, onde a primeira cláusula possui a cabeça da cláusula, o literal R, e a segunda cláusula só tem literais positivos, ou não negados. A nossa outra parte da fórmula de Horn mista, ela é a parte 2FNC monótona positiva. Então, o fato dela ser 2FNC significa que ela vai possuir 2 literais por cláusula. E uma fórmula é dita como monótona positiva quando ela possui todos os literais positivos, ou monótona negativa quando ela possui todos os seus literais negados. Então, no slide, a gente tem o exemplo de uma 2FNC monótona positiva, que a gente pode ver que todos os literais estão em sua forma positiva ou não negados, né? E cada cláusula tem apenas 2 literais. Então, entendendo melhor a composição da forma de Horn mista, a gente pode pegar aquele exemplo genérico que eu dei no começo da apresentação e dar um exemplo real. Então, nessa fórmula do slide, a gente tem que a parte vermelha é a nossa parte de Horn, e a nossa parte azul é a nossa parte da 2FNC monótona positiva. Tá, e como o algoritmo em si funciona? A gente vai receber uma forma de Horn mista, e o primeiro passo que a gente vai fazer vai ser separar essas duas partes, a parte FNC e a parte de Horn. Com a parte FNC, a gente vai montar um grafo. A partir desse grafo, a gente vai montar todos os seus componentes independentes máximos.
dos componentes independentes máximos, a gente vai montar a cobertura de vértice mínima, que eu vou explicar mais para frente o que é cada coisa também. E para juntar, com a cobertura de vértice mínima, a gente vai juntar com a nossa parte de Horn, aplicar a Hornsat e ter um resultado se a fórmula é satisfazível ou não. Em outras palavras, a gente vai primeiro resolver a nossa parte 2FNC, pegar várias soluções dessa parte 2FNC, aplicar na nossa parte de Horn que sobrar. Se ela for satisfazível também, a gente tem o resultado da nossa fórmula como um todo, devido à natureza da fórmula de Horn-Misa, né? Se eu tenho uma conjunção de duas partes, se eu resolver uma parte e resolver a outra, eu estou resolvendo tudo. Então, na imagem que eu mostrei anterior, eu mencionei o conjunto independente máximo e a cobertura de vértice mínima. Então, o que são eles? Né? O conjunto independente máximo, ele é o maior conjunto de nós de um grafo, tal que não existem dois vértices adjacentes. E a cobertura de vértice mínima, ela é o menor conjunto de nós que cobre todas as arestas, e esses dois conceitos eles são complementares. No slide, a gente consegue ver um exemplo, onde as bolinhas pintadas de vermelha do grafo é o nosso conjunto independente máximo, significa que eu não consigo pegar mais nenhuma bolinha e adicionar o meu conjunto de modo que não tenha dois nós adjacentes. E a nossa parte verde é a cobertura de vértice mínima, que é o menor número de nós que eu consigo ligar a todas as arestas. Ok. Então, agora eu vou explicar o passo a passo do algoritmo, usando a fórmula do slide como exemplo. O primeiro passo é separar as duas partes, né? Então, a gente tem a nossa FNC com duas cláusulas e a nossa parte Horn com duas cláusulas também, sendo uma delas uma cláusula unitária de um elemento só, que é o não P. Em sequência, a gente vai montar um grafo utilizando a parte da FNC, que vai possuir os seguintes nós. Os nós das cláusulas, que no nosso caso é a cláusula 1 e cláusula 2, um nó que o autor chama de nó especial, e os nós dos literais. E como são feitas as ligações desse grafo? Cada nó de cláusula, ele liga nos seus literais contidos nessa cláusula, o nó especial liga em todos os outros nós, e o nó dos literais liga na sua versão de literal negada. Como a gente está tratando de uma FNC monótona positiva, a gente não vai ter nenhuma versão negada. Então, a gente poderia ignorar esse passo para resolver esse conjunto especificamente. Só que a fórmula, ela resolve qualquer grafo, né? Vale ressaltar também que esse é um grafo bidirecional, né? Então, as ligações são aplicadas para ambos os lados. E para a gente dar início ao nosso algoritmo, a gente tem que gerar o primeiro conjunto independente máximo, que para o nosso caso, ele seria o conjunto das cláusulas apenas, mas a gente também pode gerar isso por código, né? A gente pode pegar cada nó do grafo na ordem dele e ir guardando cada nó, caso ele não seja enxergado por nenhum outro nó que a gente tenha pego anteriormente. Então, no caso, a gente pegaria C1, porque a gente não tem mais nenhum nó, C2, porque C1 não enxerga esse nó, os demais nós, C1 e C2, já enxergam, a gente não precisaria pegar mais nenhum nó. Ok. Com o grafo e o primeiro conjunto, a gente começa o nosso algoritmo em si. Então, a gente vai ter uma fila de prioridades nesse algoritmo para garantir que a gente tem uma ordem lexicográfica. Então, a partir de cada conjunto que a gente for pegando da fila, a gente vai gerar os conjuntos aplicando uma fórmula, e para cada conjunto que a gente gerar, a gente vai verificar se esse conjunto novo também é um conjunto maximal independente. Se ele for, a gente vai adicionar ele na fila, então dá para perceber que a nossa fila vai conter apenas conjuntos independentes máximos. E como vai ser montado esses novos conjuntos? A gente vai pegar cada nó de G que seja adjacente a um nó de grandeza maior que esteja no nosso conjunto inicial. A gente vai calcular o nó que a gente está olhando. Perdão, a gente vai calcular o conjunto que a gente tem com a interseção de todos os nós até o elemento que a gente está olhando. A gente vai retirar a adjacência do elemento que a gente está olhando e a gente vai fazer a união com o elemento que a gente está olhando. Então, para cada um dos elementos para cada um dos nós do grafo.
Então, no nosso exemplo aqui, a gente tem C1 e C2. Quando a gente aplicar essa fórmula, a gente vai ver que, quando eu olhar para o primeiro nó, que é o C1, ele possui ordem menor que todos os elementos do meu conjunto, então eu não preciso mais olhar ele. O C2, ele possui ordem maior que C1, só que ele não é adjacente a C1, então também não pego ele. E para C2, ele possui ordem igual. Os demais elementos, eu vou aplicar a fórmula e vou estar gerando 4 conjuntos, e vou estar adicionando esses 4 conjuntos, porque todos eles são maximais independentes. Com o maximal independente aqui, eu quero falar que todos eles chegam em todas as cláusulas, pelo menos. Ok, para o próximo passo, a gente vai pegar o próximo elemento da fila, vai novamente aplicar a nossa fórmula para cada elemento. Nesse caso, um dos elementos que a gente gerou não é maximal, que seria o caso do elemento que só tem o Q, porque o Q só enxerga a cláusula 2, não enxerga a cláusula 1. Então, a gente não adiciona esse conjunto à nossa fila de prioridades. Para o próximo conjunto, a gente aplica a mesma fórmula. É válido falar também que a gente vai acabar gerando conjuntos que já estão na fórmula, como é o exemplo do conjunto que possui apenas o elemento A. Ele já está na fórmula. Caso ele já esteja na fórmula, a gente não precisa adicionar, porque ele já está lá. Então, a gente vai continuar o nosso algoritmo. Próximo elemento. E quando a fila estiver vazia, o algoritmo vai se encerrar. Então, a gente já vai ter gerado todos os conjuntos independentes máximos. Então, tendo esses conjuntos independentes máximos, a gente vai pegar só os que possuem os literais, porque é o que nos importa, porque é o que vai resolver a nossa fórmula, no fim das contas. Então, a gente fica apenas com 2, que é o P e o QR. Então, com esses dois conjuntos, a gente vai aplicar a Horn-Sat agora. Para aplicar a Horn-Sat, a gente vai pegar cada cláusula da parte Horn, a gente vai adicionar uma lista, e para a gente considerar o conjunto que a gente está olhando agora, que a gente está testando junto, a gente vai adicionar cada elemento desse conjunto, cada literal desse conjunto, à nossa lista, como cláusulas unitárias. Então, no caso, a gente tinha 2 cláusulas, só que a gente também está querendo considerar o P. Então, o conjunto que tem o P apenas. Então, a gente vai considerar o P também como uma cláusula unitária, para forçar essa variável a ser verdadeira. Então, a gente fica com 3 elementos na nossa lista, no fim das contas. Ok. O próximo passo é passar na lista, e para cada cláusula unitária que a gente encontrar, para cada cláusula que tiver apenas um elemento, a gente vai valorar esse literal como verdade. Então, no caso, a gente valorou não P como verdade, a gente pode excluir ele da lista, porque ele já é verdade, a gente já verificou isso, e qualquer outro elemento da lista que também possua não P, que é o caso do segundo elemento da lista, a gente também já tem que esse elemento é verdade. Então, a gente também pode excluir da lista. Como a gente valorou o não P, qualquer elemento contrário a não P, ou seja, o P, que esteja na minha lista, eu já tenho que esse elemento é falso. Então, eu posso passar em todos os elementos da minha lista, verificar quem tem essa versão negada dele, e retirar esse literal em específico da minha lista. No caso, a gente tem o terceiro elemento ali, possui apenas o P, eu tenho que esse cara é falso, eu não preciso mais olhar para ele, eu posso remover apenas esse literal daquele elemento da lista. Então, nota que quando eu tenho verdade, eu removo a linha inteira da lista. Quando eu vou ter falsidade já garantida ali, naquele elemento específico, eu vou remover só o elemento específico e não a linha inteira da lista. Então, se no final a lista tiver algum elemento vazio, o conjunto que estamos tentando não satisfaz a fórmula. Então, já é garantido que essa fórmula vai ser unsat para esse conjunto. Então, a gente pode testar o nosso próximo conjunto, que é o Q e o R. Para o Q e o R, a gente vai ter uma nova lista, vai adicionar Q e R como elementos unitários, e a gente vai lá, a gente vai valorar de novo as cláusulas unitárias. Então, achando não P, a gente exclui as 2 primeiras listas, porque já são verdades, os 2 elementos da lista. A gente valora o Q, porque ele já vai ser verdade agora também, e a gente valora o R, pois ele também vai ser verdade. Como não temos mais cláusulas unitárias, o algoritmo se encerra e o conjunto que estamos tentando satisfaz nossa fórmula. Se tiver alguma fórmula, algum literal não valorado ainda, ele pode ser dado como falso, que é o caso do S. O S não foi valorado, então o S automaticamente já é falso. Então, agora podemos ver a nossa fórmula como um todo, né? Já sabemos que a nossa fórmula é SAT, pelo algoritmo anterior.
temos um conjunto de variáveis já valoradas. A gente pode testar esse conjunto que a gente obteve para verificar realmente, né, se é SAT. Então, seguindo o slide, a gente vê que o conjunto realmente satisfez a fórmula e tornou a fórmula verdade. Ok, e como conclusão do trabalho, eu gostaria de... Eu vou mostrar no final, na verdade, o algoritmo. Como conclusão do trabalho, a gente fez o resolvedor SAT FHM implementado. A gente fez também um estudo em grafos, lógica proporcional, satisfatibilidade, além dos artigos que a gente utilizou para esse trabalho. Esse trabalho abre margem a trabalhos futuros, porque no artigo de Poshen, Speck e Mayer, ele dá um passo a mais de otimização, que faz algumas podas antes de aplicar o FHM SAT em si. Eles citam um artigo de Robson para essa poda. E antes de encerrar a apresentação, eu gostaria de mostrar o algoritmo rodando, já que nem foi implementado. Então, a gente tem esse cara daqui. O algoritmo em si, ele recebe algumas entradas. Então, a primeira entrada é a nossa fórmula que a gente está testando, que tem que estar na CNE. Eu esqueci o nome. A gente recebe o arquivo de fórmula. A gente recebe o timeout dessa fórmula. Caso passe desse tempo, ele vai falar que ele não sabe se resolve ou não, é um timeout. E um arquivo de saída, onde eu vou armazenar o resultado que eu obtive em um novo arquivo de teste para poder testar esse arquivo de teste e saber se eu realmente obtive sucesso usando, por exemplo, outros algoritmos já prontos no mercado. Então, para essa forma que a gente está testando aqui, o teste.cnf, a gente tem que ela é satisfazível, a gente tem um conjunto de variáveis valoradas e o tempo que demorou para fazer, e a gente gerou um out.cnf, que, deixa eu ver se eu consigo mostrar, que basicamente eu vou pegar o meu conjunto de fórmulas que eu tinha antes e toda variável que eu tiver colocado como verdade no meu conjunto que eu valorei. Então, no caso, 1, 2, 3, 4, 5, o 1, 2 e o 5 são falsos. Então, eu adiciono todo mundo, literalmente todo mundo, como cláusula unitária na minha fórmula para forçar essas variáveis a serem verdadeiras. Os literais a serem verdadeiros, não variável. Então, eu consigo testar esse cara aqui. Eu vou estar usando CLASP para testar esse cara. Eu obtenho a mesma resposta no CLASP, né, que ela é satisfazível, com, no caso, o mesmo resultado. E agradeço a todos pela presença, que com isso eu encerro a apresentação. Então, aqui, obrigado, André. Obrigado pela apresentação.